Olá a todos, muito boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que estejam, que esteja a ser um dia bom, tranquilo. E vamos então trazer aqui mais uma leitura para o coletivo. Vamos pedir a proteção dos guardiões e a presença dos guias, a sua orientação. Vamos pedir ao fogo que ilumine a nossa visão, que nos ajude a enxergar no espírito, possamos ter uma visão clara. E vamos pedir ao ar que eleve os nossos pensamentos, haga direção à nossa visão, que nos ajude a elevar a perspectiva e encontrar aquilo que precisamos para seguir o nosso caminho em alinhamento com a verdade, em alinhamento com o Divino Espírito Santo, a Mãe Kundalini, Grande Mãe. Vamos limpar o nosso espaço. Limpar a energia do espaço, minha. E vamos então começar. No fundo do baralho, amor não correspondido. As artes. Vamos clarificar melhor. Já estamos aqui a perceber que existe uma história de amor não correspondida. No fundo do baralho, o Cavaleiro de Espadas. Esta leitura fala aqui
de uma rainha de paus uma rainha de paus que sofreu uma derrota. 5 de espadas. O título dela aqui neste baralho é derrota. A sensação interior com que ela fica, com que ela está, que esta relação trouxe, é uma sensação de derrota interior. Sete de ouros, sete de paus invertido. E aqui esta carta chama-se valor. Então, de alguma forma, esta mulher sente que o seu valor lhe foi tirado, perdido. 10 de paus. E esta situação torna-se um fardo. Não é? Isto é uma situação que a oprime. É uma energia que ela sente quase como se fosse algo a vir em direção a ela. Ela podia... a sensação que me dá é que ela de facto não estava à espera de que a história se tornasse aquilo que se tornou. E com o desenrolar desta história, aquilo que fica para esta mulher é uma sensação de derrota e de perda de valor que a oprime. Então há aqui a necessidade de ela fazer consigo um caminho de recuperar a sua energia, o seu valor pessoal. O nosso valor é intrínseco. Ele não se perde, ele não se ganha. Ele existe por si só e nós precisamos de ir encontrá-lo. Talvez esta história sirva apenas para que ela encontre de facto o seu valor. Vamos clarificar aqui as artes. Sete de copas invertido. Portanto, se ela estava iludida, já não está. Se havia várias opções na mente dela, o que é que isto possa ser, o que é que não possa. Ou será que é isto, será que é aquilo, que situação é esta? Já não existe confusão neste momento em relação a isto, em relação ao que isto é. Aparece aqui um rei de espadas invertido e esta energia sugere-me que é um homem. Portanto, há aqui uma mulher e um homem. E esta energia é um homem frio, é um homem calculista, é um homem que ele não age em função do coração. Invertida, esta energia pode se tornar uma pessoa cruel, uma pessoa vingativa, uma pessoa perigosa até. Este relacionamento, esta mulher teve muito tempo confusa, a tentar encontrar explicações, a tentar perceber porque é que isto acontecia ou
o que é que este relacionamento no fundo lhe dava e lhe tirava. Esta carta das artes aqui sugere-me a alquimia que esta mulher precisa de fazer, ou precisou. A alquimia que ela precisa de fazer consigo mesma para que esta sensação de derrota e de falta de valor não a oprima mais. E ela precisa de ser assertiva consigo própria. Porque esta é uma situação em que havia aqui muita indecisão, havia aqui uma dificuldade muito grande de ver. Ela não conseguia ver quem este homem era, ela não conseguiu entender o objetivo desta situação ou a forma como as coisas se desenrolavam para ela causou-lhe confusão. Ela não conseguia enxergar aquilo que era exatamente o que estava à frente dela. Isto pode ter sido aqui um relacionamento onde houve muita troca de galhardetes, muito falar mal do outro. Aquilo que me parece é que esta energia vem deste homem, vem deste rei de espadas. Ele podia ter aqui uma energia agressiva com ela, de criticar demasiado, de criar conflito onde não existia, mal-entendidos constantes. Eles não conseguiam enxergar-se olho no olho, eles não se conseguiam, deixaram de se conseguir enxergar olho no olho. Até porque este homem aparece com uma energia invertida. No início do caminho ela podia não se estar a perceber de quem é este homem, não é? Mas à medida que o tempo foi passando, ela começou a sentir esta energia. Muito crítica, mesquinha, conflituosa. E estes os mal-entendidos que haviam entre eles, faziam com que ela tivesse uma dificuldade enorme em conseguir enxergar-se a si mesma dentro da situação e ao outro, em conseguir distinguir-se a si do outro. Ela passou por muita... a sensação que me dá é que havia aqui uma comunicação entre eles desligada do espírito. Era uma comunicação que no fundo em que ela não se protegia. Como havia aqui vários mal-entendidos, por vezes a crítica deste homem, para ela, podia ter lógica. Isto é um homem que ele sabe falar, ele sabe comunicar, ele sabe argumentar, ele sabe colocar as perspectivas com lógica. Não quer dizer que sejam reais, não quer dizer que sejam perspectivas verdadeiras, mas ele tem lógica, não é, nos raciocínios que faz. E esta mulher pode ter estado, não é, durante muito tempo a receber aquele tipo de informação sobre ela, a ter ali um espelho que a critica, que a degrina, que a faz sentir-se mal com ela própria. Mesmo há aqui a possibilidade de terem sido espalhados rumores, de terem tentado de alguma forma difamar a imagem dela, denegrir a sua imagem. Este homem. E ela não via isso. Mas aquilo que ela sentia era uma falta de paz constante. Não havia momentos de paz, não havia momentos de serenidade. Não é? E havia aqui um compromisso que nunca se consumou, se quisermos falar assim. Não é? Houve aqui um relacionamento que podia ter sido sério, podem ter tido um namoro, podem ter vivido juntos, ou seja,
À superfície parecia estar a acontecer algum tipo de compromisso entre um e outro. Mas na verdade, esse compromisso não existia, nunca existiu. Pelo menos dele com ela, dele para com ela, nunca existiu. E isso resultou num final doloroso. Num final doloroso, ele pode ter traído, ele pode ter magoado a sério. O 10 de espadas não é uma energia simples de passar por ela. Tem, né? Ela tem. Estas 10 espadas ficaram espetadas nas costas dela. Se foram palavras, se foram ações, se foram, não é, traições, entre outros, com outros. Esta mulher passou aqui por um pedaço complicado. Porque ela acreditou nisto. Ela tinha um amor no seu coração por este homem. E eles tiveram um relacionamento, os dois. Eles estavam a relacionar-se de alguma forma numa espécie de compromisso. Havia aqui uma espécie de relacionamento que tinha a possibilidade, da perspectiva dela, que tinha a possibilidade de ser um compromisso sério. Mas nunca foi. Ou se foi no início, deixou de ser pelo caminho. E aquilo que resultava desta situação só podia ser isto. Agora, esta mulher, esta rainha, neste momento, ela precisa de se reconhecer. Ela precisa de observar a história, de observar as coisas do passado, neste relacionamento, e perceber, o 5 de espadas muitas vezes fala de manipulações, de malícias contra nós, não é? Ou de nós contra os outros, mas neste caso foi deste homem para com ela. Ele tentou manipular. Ele argumentava no sentido de a manipular, de a diminuir, de lhe tirar valor. Estas discussões constantes, esta energia em que neste ambiente se criava, era uma energia prejudicial, era uma energia que a oprimia, que a oprime ainda. Porque a carta aparece assim, ou seja, ela precisa de se distanciar o suficiente para observar com calma e recuperar disto quem ela é. Ela precisa de voltar a encontrar o valor pessoal, ela precisa de ir ao passado, ela precisa de ir a estas discussões, a estas críticas, ela lembrar-se do que lhe foi dito e com o distanciamento necessário, ela ponderar se de facto isto é verdadeiro ou se é falso, ou se é apenas uma perspectiva distorcida de um homem que não conseguia ser rei. Naquele momento ele não tinha uma energia saudável. Era uma energia mental caótica. A comunicação era no sentido de denegrir, de diminuir. E esta mulher precisa agora de fazer aqui arte consigo própria. Ela precisa de ser capaz de ir ouvir o que lhe foi dito e distanciar-se daquilo que não é próprio, recuperando o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é seu. Ela já não está confusa. Esta sensação de perda de valor, ela já consegue discernir. Eu perguntei aqui qual é a tendência da situação. Esta mulher vai conseguir recuperar aqui o seu poder pessoal. E não só. Lá está. Nada existe por acaso. Tudo tem um propósito válido de ser. E aquilo que é necessário às vezes é nós termos a capacidade
ir ao passado e ir enxergar a história com outros olhos e ressignificar tudo. Esta mulher precisa de fazer isso. Ela precisa de ir lá, ao seu passado, reviver aquelas discussões e conseguir distanciar-se delas o suficiente para perceber quem ela é e quem aquele homem projetou nela que ela era. Que são coisas completamente diferentes. E esta mulher, a tendência aqui é ela ter a força para fazer isso. E ao fazer isso, ela vai descobrir uma riqueza muito grande. Ao fazer esse trabalho, ela vai conseguir recuperar completamente o seu valor. A sua vida é capaz de dar aqui uma volta de 180 graus. Esta mulher está-se a preparar para ter sucesso em muitas áreas, inclusive na área financeira, mas também no preenchimento interior, a plenitude, não é? O estar em paz consigo, o estar a amar a vida, viver a amar. Viver a sorrir, viver alegre. Essa alegria vai ser reencontrada, recuperada. Esta opressão vai terminar. Ok? Há aqui de facto um relacionamento que ela ainda precisa de aceitar o não ter sido correspondida para poder enxergar com clareza o que é que ali se passa, o que é que se passava. Uma coisa é ela e são as projeções dela em relação àquilo. O que ela idealiza, o que ela vê, o que ela projeta no outro. E outra coisa bem diferente são as perspectivas do outro. E aquilo que ele idealiza e que ele projeta nela. E este homem não tem uma energia saudável. Este homem não interagiu com ela de um lugar seguro, puro, com discernimento. Ele pode ter a energia de um rei de espadas, mas é uma energia invertida. A perspectiva deste homem em relação a ela está distorcida. E esta mulher precisa de encarar isso por aquilo que é. Este amor não foi correspondido porque não era possível este rei de espadas invertido, não é? Um rei de espadas invertido não ama, ele não está a amar. Esta mulher procurava amor. Procurava ou sentia amor por ele. Mas ele não. E não tem nada a ver com ela. E a questão aqui é essa. A questão aqui é ela conseguir distanciar-se o suficiente para investir em si primeiro e depois então conseguir olhar para a história e perceber aquilo que eu estou a ouvir é o filme de terror que ele vivia na mente dele. E isso não é um problema dela. Não é um problema dela, desta rainha de paus. Ela pode ter, de facto, né, levado com aquilo. Ela pode ter ouvido muitas insinuações e muitos disparates que até tinham lógica. Mas eram disparates. Pareciam ter lógica. Por isso é que é importante haver aqui um distanciamento da parte dela. Para ela conseguir fazer esta alquimia consigo mesma e transmutar toda esta situação, transformar a sua perspectiva e recuperar o seu poder pessoal. Para ela deixar de sentir esta situação como uma derrota e como uma perda de valor que a oprime e passar a sentir-se livre, liberta desta história, recuperar a sua alegria, o seu bem-estar e mesmo a vida financeira parece que vai levar aqui uma melhoria por causa deste trabalho que ela está a fazer consigo. É mesmo isso que se passa. Se houve aqui momentos em que ela estava confusa, em que havia aqui uma nuvem diante desta história, ela pode ter de facto até acreditado que tinha sido ela a causa deste problema, destas discussões, deste mau ambiente. Isso não é verdade, isso não é real. Nesta leitura, por aquilo que eu vejo aqui, esta mulher esteve envolvida numa situação que a levou a questionar, que a levou a pensar
que ela não tinha o valor que de facto tem. E o objetivo aqui é ela encontrar isso. É ela encontrar esse valor de volta. É ela conseguir observar a situação de fora e deixar de lado as histórias que não são dela. Está bem? As histórias que ele lhe queria impor à força. É, isso mesmo. Isto pode ter sido aqui uma história que causou sofrimento. Causou. Não há dúvida disso. Tá bem? Esta mulher sofreu. Ela sofreu por causa desta situação. Mas o objetivo era ela recuperar o seu poder pessoal. O objetivo agora, tal e qual, o objetivo agora é ela conseguir distanciar-se o suficiente para se reconhecer. Um dos conselhos que aqui aparece, a carta, o título dela é Sede de Travessos, e esta carta fala de voltar a brincar, voltar a existir num estado de criança, voltar a existir num estado de menina, conseguir rir-se pelas pequenas coisas, conseguir sentir-se plena com uma brincadeira e trazer essa brincadeira para o seu dia-a-dia, trazer a gargalhada, trazer o riso, trazer o sorriso para o seu dia-a-dia. É o conselho que lhe é dado. E tentar deixar de... ela precisa de ver isto com outros olhos. Ela precisa de encontrar aqui um motivo pelo qual esta situação tenha acontecido. Há uma ressignificação que é necessária e um motivo a encontrar. O motivo a encontrar para isto tem a ver com o ela cantar a sua própria canção, como diz nesta carta. Esta mulher precisa de ir recuperar as partes de si que ficaram presas naquela situação, voltar a ir lá, dentro da sua mente, dentro do mundo interno, e recuperar o seu valor. E dar resposta àquilo que não é verdade. E enxergar com clareza aquilo que é. Ela precisa de cantar a sua própria canção. Ela precisa de se distinguir do outro. E eu vou ler, estou-me a sentir guiada a ler o texto desta mensagem. Fingir. O título desta carta é Fingir. Tipo, fingindo algo. Tipo, acreditar para ser, não é? É uma adaptação. Vamos ler aqui. A sensibilidade e a empatia pelas outras pessoas podem tornar-se um fardo pesado para quem não cuida de si mesmo. Será possível que estejais a sentir-vos tensos porque estáis sintonizados para enfrentar emoções que nem sequer são vossas? O espírito do camaleão não quer que vos adapteis a essas condições, afastando-vos ou distraindo-vos na esperança de que os sentimentos simplesmente desapareçam. Ou tenteis salvar outra pessoa que possa estar com pena de si mesma. Podeis ser assoberbados na tentativa de gerir tudo isso. Chegou a hora de descobrir onde terminais e o resto do mundo começa. Não tendes de resolver todas as situações. Precisais de distinguir já a vossa própria cor da do resto do mundo e dedicar tempo a tranquilizar a vossa alma sensível. Escolhei atividades que recuperarão o vosso sentimento de estar ligados à terra e evitai pessoas com propensão para o dramatismo. Além disso, fazei uma pausa das redes sociais. Cuidar de vós próprios e fazer uma pausa é a resposta para este dilema temporário. Então, ela precisa de distinguir-se do outro. E eu vou também ler esta carta. Acabar com a desorganização. Aqui com a energia da rã.
espírito da rã. O que está a ser um fardo? Está na hora de uma limpeza espiritual e psíquica? Estais ansiosos por deixardes de ouvir as vozes à vossa volta? Essas vozes que vos impedem de avançar na direção certa estão a afetar-vos. Deixai os outros coachar e criar os seus dramas, enquanto arranjais espaço para vós mesmos e para ouvirdes os vossos próprios pensamentos quando estes se formam. Observar a si próprio. Organizai a vossa agenda e deixai de tentar fazer tudo e mais alguma coisa. Deixai os outros carregar os seus próprios fardos, em vez de os carregardes por eles, pois os vossos nenúfares não conseguem suportar a tralha de terceiros. O espírito da rã também pode trazer uma mensagem sobre o vosso espaço físico. Agarrais-vos a coisas porque temeis perder a ligação de energia com o passado, com pessoas que já não fazem parte da vossa vida ou com objetos que nunca perseguistes? Objetivos que nunca perseguistes? Ou será possível que vos rodeeis desses objetos porque vos sentiríeis culpados se vos livrasseis deles? Dos objetos? Os vossos arrumos e espaços onde viveis estão atulhados de coisas que vos fazem lembrar de algo que não sois, quando deveriam conter apenas objetos que refletem quem sois e o que aspirais ser. Se alguma coisa já não vos deixa felizes, dotados de entusiasmo, o espírito da rã está a dizer que a deixeis ir e que avanceis para outra coisa nova, com a certeza de que tereis sempre aquilo de que precisais. Este é o conselho para esta mulher neste momento. E fazendo isto, o seu valor será recuperado. O seu senso de valor pessoal, de autoestima, os enganos que estavam no fundo aqui a acontecer serão dissolvidos. E há uma melhoria muito grande na vida desta mulher que está prestes a acontecer se ela der estes passos. Vamos tirar aqui um último conselho com a energia dos anjos. A energia do arcanjo Metatron está aqui. Estou unido à origem de toda a bondade, amor e criatividade. O arcanjo Metatron é aquele que é o escriva. É tudo o que nós fazemos, tudo, nós e qualquer pessoa, tudo está escrito. Nada passa ao lado. Tudo está gravado em registros. E é necessário olhar para o passado. É necessário ir aqui, no fundo, reescrever para si esta história. Finalmente, encontrar a verdade daquilo que se passou. A verdade do que ela precisa de encontrar, que ela precisa de conhecer de si. A energia do arcanjo Metatron pode trazer aqui o insight necessário para ela conseguir recuperar este valor que se tinha perdido ou que ela achava que tinha ficado sem ele. O anjo do ser. A minha alma repousa na certeza de saber que o meu ser é eterno. E vamos ler aqui do livro. Ela precisa de se reencontrar consigo própria, com o seu ser verdadeiro. Ela pode ter ficado aqui confundida com quem ela é.
O anjo do ser é representado como um símbolo universal do eu, a mandala. Os dois cálices compreendem as energias tanto espirituais como terrenas da humanidade. O homem e a mulher que são mostrados representam a inteireza e a individuação. O olho na parte superior é o símbolo da providência do paraíso. A função deste anjo é atuar com os olhos de Deus. Pode ajudar-nos a chegar ao mais profundo do nosso ser, a sermos co-criadores do universo, a expandir o nosso sentido pessoal de bem-estar. O conselho aqui é ela conectar-se consigo, ela conectar-se com a sua essência, com a sua verdade. Eu estou a ser guiada a ler um texto que é grande, mas para quem quiser ouvi-lo, será também aqui o último lamiré, o último conselho desta leitura. Mas vamos ler então aqui este texto. O anjo do ser abençoa-nos por sermos espelhos de amor de Deus, do amor de Deus. Ajuda a transformar a realidade numa visão para nós próprios, na qual nos sentimos amados e apoiados. Ilumina a nossa compreensão de que somos uma parte vital da criação. Porque existimos como parte da criação e não à margem dela, temos direito ao amor, respeito e prosperidade. O anjo do ser incentiva-nos a conhecermos-nos a nós próprios e a compreender que somos, bem no nosso âmago, aspectos da origem. Este anjo dá-nos apoio para que possamos ter uma maneira de viver que preencha a nossa existência. Quando optamos pela alegria, amor e saúde, encontramos-nos a caminho de sermos co-criadores do universo. O anjo do ser confirma a nossa visão, abençoando-a. Ajuda-nos a criar a nossa vida, usando toda a capacidade que possuímos para atrair o bem e o jubílio à nossa pessoa. É possível que não consideremos que a nossa existência seja particularmente criativa. Contudo, todos os pensamentos positivos ou negativos que temos servem para cimentar a nossa experiência de vida. O anjo do ser trabalha constantemente através do nosso subconsciente para nos ajudar, de modo a fazer com que a nossa realidade sirva ao nosso bem maior e à alegria suprema. Depois aqui fala do anjo do saber. Vamos ler até o fim. O anjo do saber ensina-nos a respeito da autoaceitação e amor próprio. Ajuda-nos a conhecer a bondade que temos em nós e a doçura da nossa natureza interior. Trabalhar em conjunto com ele permitirá que nos aceitemos como somos. Significa abrir os nossos corações à visão daquilo que desejamos ser realmente, um anjo num corpo físico. Podemos rezar ao anjo do saber, pedindo-lhe que nos ajude a encontrar coragem para conseguirmos desfrutar da pessoa que somos. Também lhe pedimos que nos ajude a destrinçar a magnificência do nosso ser essencial, distinguindo-a das roupagens superficiais do mundo material. Precisamos de saber que não somos o automóvel que conduzimos, nem a casa em que residimos, tampouco as roupas que vestimos, nem a pessoa com quem dormimos. Aquilo que valemos como pessoa não depende de qualquer destas coisas. Temos valor, muito simplesmente porque existimos. Somos uma expressão única do ser, existindo para lá de identificações egocêntricas, do dinheiro, de empregos, do sexo, raça ou idade. O ser genuíno é a unicidade com o espírito amante e criativo que existe dentro de nós. Que o anjo do ser nos ajude a unirmos-nos com o nosso verdadeiro eu. Esta é a mensagem, e apesar de dizer aqui o anjo do saber, eu acho que eles enganaram-se e deve querer dizer o anjo do ser. Né? Estamos sempre a falar aqui do anjo do ser, que no fundo é uma energia que nos ajuda a conectar com a nossa verdade, com a verdade do nosso divino e real ser. E este é o conselho aqui para esta mulher, né? Que terá passado aqui por uma história complicada, uma história que pôs em causa o seu valor, dela consigo mesma, e talvez seja de facto ainda necessário observar os registros, não é? Olhar para a história e encontrar aqui o
o que é verdadeiro. Através da verdade, esta rainha de paus vai recuperar o seu valor pessoal. De novo. Ela vai deixar de se sentir oprimida e deixar de sentir que perdeu valor ou que há algo que possa perder. Não perdeu nada. Aliás, tudo isto vai servir para que ela traga alegria e prosperidade à sua vida, tal como dizia no conselho. É o que a leitura mostra de forma muito clara. Ela só precisa neste momento ser forte, cuidar dela, cuidar de si primeiro, fortalecer-se, para então ir explorar melhor todo o passado, e ela vai ver que caminhando firme, assente na verdade, pedindo apoio a anjos, pedindo apoio aos seus guias, pedindo apoio aos seus ancestrais, ela vai conseguir encontrar aqui a história que é dela, a verdadeira história dela, a perspectiva que ela precisa de encontrar para si. Está bem? E muito bem. E espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, subscrevam. Se quiserem uma consulta privada, o link está abaixo, todas as informações estão abaixo do vídeo. Está bem? Espero ter contribuído com esta mensagem. Até à próxima.